Cidade Alerta Minas de hoje começa trazendo um desfecho triste da história do desaparecimento da Ivanda. É o caso da mulher de 57 anos que a gente acompanha desde a semana passada. Infelizmente, o corpo da faxineira foi encontrado em uma área de mata no Jardim Vitória, aqui em BH. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela, que agora nós podemos exibir a imagem e dar o nome dele. Esse aí é o Davidson Vieira da Silva, de 30 anos. O homem foi encontrado na cidade de Santo Antônio do Amparo e está preso. Davidson tem uma extensa ficha criminal, com passagem por roubo, estelionato, receptação e vários outros crimes, além de fuga de presídio, tá? Quem está nesse caso hoje é a Micheline Kubitschek, que chega com a reportagem completa. No abraço de parentes e amigos, o retrato da dor e da indignação. Foram mais de 200 horas de angústia, mas também de esperança, que se encerraram após o corpo de Ivanda ser encontrado em uma área de mata, no bairro Jardim Vitória, região nordeste de BH. Para mim, eu tô sem chão. Para mim, meu mundo acabou. Era tudo para você? Tudo. Ivanda tinha 57 anos, teve 7 filhos. Todos a conheciam pela alegria e força para trabalhar. A auxiliar de serviços gerais foi vista pela última vez no dia 1º de junho, um domingo de almoço com parentes, o último da vida dela. Ela estava risonha, estava alegrinha demais. E assim, eu fiquei muito preocupada. No dia que me mandaram mensagem falando que ela sumiu, eu falei, minha mãe não é disso. Tinha muita amizade, onde ela chegava, ela conquistava o coração do povo e assim, eu estou recebendo muitas mensagens. Davidson Vieira da Silva, de 30 anos, foi até a casa de Ivanda. Os dois tinham um relacionamento conturbado de idas e vindas há 16 anos. No dia, a família não havia notado nenhum comportamento estranho por parte dela ou de Davidson. Pra gente, ela meio que escondia porque a gente não aceitava. A gente queria ver ela bem, mas a gente não aceitava. Ela estava junto com ele há quanto tempo? Tinha 16 anos. E mas ele não morava com vocês? Ele começou a morar com a gente um tempo e depois ele foi morar em outro lugar, né? Para mim, os dois não estavam nem tendo mais contato. Eu fiquei até surpresa. Ele era um cara assim que ele não te olhava no olho. Comigo mesmo, que era filha dele, ele conversava só o necessário. Não olhava no olho. Era um cara mais fechado. Eles chegaram a ter filhos, não? Não. Ele havia agredido ela outras vezes, mas ela nunca registrou boletim de ocorrência, mas as brigas eram constantes. Então ele já tinha agredido ela? Já. Ela sempre aparecia com um roxo ou outro, mas não falava nada com a gente. Os parentes, no entanto, não aceitavam Davidson no local. Ao ir embora, convenceu Ivanda a ir com ele até este ponto de ônibus na Avenida Antônio Carlos. Ivanda não voltou para casa, mas Davidson dizia à família que ele havia embarcado em um ônibus para Betim e que não sabia do paradeiro de Ivanda. Foram vários áudios jurando inocência à família. É compreensível o que vocês fizeram. É tranquilo. Não estou levando para o coração o que vocês fez, não, porque a desconfiança, infelizmente, vai vir em cima de mim mesmo. Mas eu vou te falar com você. Hoje a minha advogada vai lá na delegacia, beleza? Vai esclarecer tudo. Natália, eu vou te falar do fundo do meu coração, velho. Eu não fiz nada com a sua mãe. Já cansei de falar, mas vou falar mais uma vez. Não fiz nada com a sua mãe. Eu não tenho coragem, não teria coragem de fazer nada com a sua coroa, não. Mas pelo que eu tô vendo, velho, alguma coisa deve ter acontecido com a sua coroa. Eu quero ajudar vocês, eu vou ajudar vocês, porque eu não tô contra vocês, não. Eu tô a favor. A polícia já me ligou, eles já estão na minha bota. Eu entendo, vocês não têm um foco, vocês não têm um alvo, vocês não têm um norte para poder procurar. A última pessoa que estava com ela, vocês fez seus papéis de filho. Eu não tô contra vocês por causa do que vocês fizeram a denúncia contra mim, não. Não tô. Eu só tô querendo explicar pra vocês que, independentemente se vocês fizeram, se vocês não fizeram, eu tô com vocês, velho. Só que eu não posso ir lá. Eu, pessoalmente, agora, nesse momento, eu não posso ir na delegacia. Ele tinha acabado de fazer, ele mandou um áudio, ele estava até ofegante, sabe? Parece que tinha acabado de descer das escadas, falando assim que, uai, né? Tipo assim, cadê ela? Vou avisar ela, né? Como se ela tivesse do lado dele. Sendo que ele tinha falado que deixou ela no ponto de ônibus e pegou o ônibus e foi embora. Essa foi a primeira contradição? A primeira contradição dele. E depois tudo que ele falava era meio desencontrado? Isso, tudo que ele falava, aí a gente já tinha certeza que era ele. Os filhos de Ivanda descobriram conversas entre Davidson e a mulher. Ela chegou a contratar um empréstimo de R$5 mil. Ele o tempo todo pedindo ela dinheiro, ele queria comprar uma moto, pediu ela R$5 mil. Aí parece que ela tinha sacado R$2.500 na sexta, né? E R$2.500 no domingo. Ele foi até ela para poder pegar esse dinheiro. E ela tinha esse dinheiro de reserva? Ela chegou a fazer algum empréstimo? Como é que... Empréstimo. Fez um empréstimo para poder dar ele o dinheiro.
Pra gente, ele falou que ela queria, né, comprar a moto, mas na verdade não, era ele o tempo todo querendo dinheiro para comprar a moto. Falava que era para comprar a moto. Agora o tempo todo, pelo menos até quarta-feira, ele conversou com a família. O que ele falava com vocês? Que ele não tinha nada a ver com isso, que ele jurava que ele não tinha coragem de fazer isso com ela, pelo que o tanto que ela ajudou ele. Mas, nossa, eu fiquei arrasada. Eu tô arrasada porque a gente, sei lá, não pode confiar nem na nossa própria sombra. Essa não foi a primeira vez que Davidson conseguiu dinheiro com Ivanda. Ele chegou a contratar um empréstimo de quase R$14 mil em nome dela, que procurou a polícia na época. Ele queria ficar com ela para ter o dinheiro dela, né? Só que ele queria ter outros relacionamentos e aí ela não concordava. Ele só queria que ela sustentasse. Extorquia ele. Só extorquia ela. Ele foi levando ela no papo. Tenho certeza, tenho certeza. E depois ameaçou, né? A família recebeu informações da polícia tão logo o corpo foi encontrado. Os investigadores disseram aos parentes que Ivanda saiu de casa até o ponto de ônibus. Ela e Davidson não embarcaram em nenhum coletivo, mas em um carro por aplicativo. Eles não pegaram ônibus realmente, ele chamou o Uber. Primeiro eles param num bar, que provavelmente é onde ele conseguiu dopar ela, né? Colocou alguma coisa na bebida. Colocou alguma coisa. E aí, pelo que a polícia conseguiu relatar pra gente, o motorista falou que ela estava embriagada, mas ela não saiu de casa embriagada. E o tempo que ela ficou no bar não dava para se embriagar. Quanto tempo mais ou menos? Foi muito rápido, porque 10h, 10h20 mais ou menos, ele já estava chegando lá no local. E esse Uber levou eles para o Jardim Vitória? Jardim Vitória. Ele tirou praticamente carregando ela do carro e subiu umas escadas. E 25 minutos depois ele volta sem ela, já desce sem ela. Então foi uma coisa rápida e premeditada, né? Aos familiares, a polícia disse que Davidson levou Ivanda para o bairro Jardim Vitória. Eles foram hoje com o cão farejador, a polícia fez um trabalho assim, assim excelente mesmo. Foi com o cão farejador na região que viram, né? Que foi o ponto de destino dele, do Uber, e lá conseguiram encontrar o corpo. Dia 9 de junho, segunda-feira, 10h30 da manhã, Semovente Cali localiza a vítima desaparecida em óbito, em mata, às margens da 381. Ainda de acordo com detalhes repassados à família, Davidson deixou o local do crime e veio para as margens da rodovia, onde novamente pediu um carro para ser transportado. Depois de uma longa espera, conseguiu embarcar. A polícia diz que a gente não viu, que ele parece que fica meio procurando saber o que vai fazer, pega telefone, pega aquilo, fica tentando chamar muitos Ubers. Ele pega um Uber ali e aí vai para onde ele estava morando. Pega um Uber e vai para o interior? Não, ele ficou por aqui. A polícia encontrou umas 2 residências que ele passou por aqui, nesses 7 dias. Quando que ele vai para o interior? Parece que agora nessa semana, que é quando ele também corta o contato com a gente, acho que foi quarta-feira, quarta-feira, corta qualquer tipo de contato, até então ele estava respondendo a gente, e é onde ele vai para fora. E arrumou até um emprego lá? E arrumou um emprego. Diz que ele tem até documento falso, ele está com documento falso, conseguiu viajar, ele viajou de ônibus mesmo. Perigosíssimo. Perigoso. O uso de uma identidade falsa pode ser apenas mais um dos crimes da extensa ficha criminal de Davidson, que tem passagens por estelionato, receptação e já foi foragido da justiça. Agora o homem deverá também responder por feminicídio. A ficha dele é bem extensa. É o que a gente sabe, né? Tráfico, roubo, assalto e tortura. A tortura também? Também a gente não sabia, a gente ficou sabendo agora. O que vocês esperam daqui para frente? Porque a gente sabe que, infelizmente, a Ivanda não volta, né? A justiça. E a justiça de Deus, ela não dorme, não falha. Porque ele acabou com a nossa família. Ele vai pagar muito caro mesmo. A gente não vai ter ela de volta, mas que se for para servir de alguma coisa, e que eu espero que a nossa perca sirva de alguma coisa, que seja para alertar outras famílias, outras mulheres que tenham passado, que tenham sido agredidas, não muda, não vai mudar, agrediu uma vez, vai agredir de novo, né? Então que a gente esteja alerta, porque sempre tem sinais, sempre demonstra alguma coisa. A gente vai falar ao vivo com a Micheline, que está nesse caso, e tem mais detalhes, outras informações para a gente. Boa noite, Micheline. Micheline, a família foi chamada na delegacia para receber essas informações, que era mesmo o corpo dela e que ele estava preso, né? Seja bem-vindo.
Oi, Barroso, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Cidade. Pois é, eles foram chamados, a família foi até a delegacia e para a Polícia Civil não restam dúvidas, o corpo é mesmo da Ivanda, mas mesmo com essa confirmação por parte da polícia para os familiares, o corpo ele foi trazido aqui para o IML e ele está passando por uma série de exames que vão tentar mostrar o que de fato aconteceu, porque como a gente viu na matéria, a gente conversou com os familiares e é preciso destacar, Shirley, que a gente chegou lá e encontrou uma família realmente dilacerada. Assim, a filha dela, ela queria conversar conosco, mas a gente aguardou um tempo porque ela estava estruturalmente muito... Ela estava quebrada, vamos dizer assim, né? Ela chorava muito o tempo todo, precisou ser amparada pelas primas na hora da entrevista, mas ela quis falar porque ela disse, eu falei desde o início e agora que minha mãe foi encontrada, eu quero falar também. Então, ela conseguiu juntar forças nesse momento de dor e conversar conosco. Então, o que eles vão entender é ver se é possível ainda, né, conseguir identificar algum tipo de vestígio, seja de alguma medicação, alguma droga que possa ter sido dada à Ivanda nesse momento em que elas contam as informações que a polícia repassou, de que a Ivanda ela não pega um ônibus com ele, nem ele pega um ônibus sozinho, eles entram num carro de aplicativo, param num bar que fica próximo ali a um hospital da região mesmo ali, próximo ali ao São Cristóvão. E ali naquele bar, eles ficam rapidamente. Eles não passam um tempo suficiente para que ela possa consumir bebida alcoólica ao ponto de ficar alterada. Então, eles acreditam que ela possa sim ter sido dopada. Agora, Shirley, um detalhe que chama bastante a atenção. A família contou pra gente que o Davidson ele foi até a casa dela no domingo de surpresa. Ninguém estava esperando ele lá. Para a família era só mais um domingo comum. Desses que a Ivanda gostava de juntar o pessoal, de fazer um almoço, bater um papo. Ele chega lá de surpresa com 4 garrafas de vinho. Vinhos esses que ele disse que seriam um presente para um dos filhos da Ivanda. O pessoal estranha ali aquela situação porque nem muito contato ele tinha com esse filho dela. E então, mas um parente lá, um primo deles, já não gostava da presença do Davidson porque sabiam que era um relacionamento muito complicado. Então, o que eles falam? Não, você não vai ficar aqui. Convidaram o Davidson a se retirar. O Davidson deixa essas garrafas de vinho e então convence a Ivanda a ir com ele até o ponto de ônibus. Essas garrafas de vinho, segundo os familiares, elas teriam uma marca, cada uma em uma rolha, como se fosse uma espécie de... como se elas tivessem sido perfuradas com algum objeto. Uma seringa, e isso já levantou uma suspeita da família de que talvez as próprias garrafas de vinho pudessem conter algum tipo de medicamento, de droga mesmo. Essas garrafas, elas estão mantidas ainda. Até perguntei, essas garrafas estão com a polícia? Não, elas não estão com a polícia, elas estão na casa desse irmão, que no momento não estava lá, a gente não conseguiu conversar com ele. Mas é um detalhe que talvez seja importante também ao longo da investigação, de repente analisar essas garrafas, ver se havia algum tipo de vestígio, alguma droga, alguma coisa. Certo é, Shirley, que se ele porventura fez alguma coisa com esse vinho ou se era só realmente um presente, o que a gente não consegue entender é como ele consegue convencê-la a ir com ele até esse ponto de ônibus e a partir de lá, se ele de repente tenta esticar a conversa e falar, vamos ali no bar tomar uma cervejinha, vamos bater um papo, coisa rapidinha, porque a primeira parada é no local próximo de onde eles estavam. É uma distância muito pequena, então eles chamam o aplicativo e vão para esse bar primeiro. Só que ali ela vai perdendo a capacidade cognitiva, ela vai ficando com aquela aparência de estar embriagada num tempo que a família considera muito rápido para que ela tivesse sob efeito de bebidas alcoólicas. Nesse segundo momento, ele chama outro carro de aplicativo e então ele vai para aquela região do Jardim Vitória. A família diz que ele já morou ali naquela região do Jardim Vitória, apesar de que, segundo os familiares, o Davidson ele era como se fosse meio que um andarilho mesmo, ele não tinha muita residência fixa não, ele nasceu em Betim, já morou ali na região do Padre Eustáquio, mas ele ficava migrando assim de um bairro para o outro. Eles começaram um relacionamento há muito tempo, tinha 16 anos de relacionamento os dois. Mas era uma relação conturbada, tanto que um dos boletins que a gente conseguiu verificar dele é de estelionato, é quando ele realmente faz um empréstimo no nome da Ivanda sem autorização dela. E nesse segundo momento ela também faz uma transferência para ele que totaliza aí aproximadamente R$5.000, que segundo os parentes era para ele comprar uma moto. Agora a gente não sabe se ele chegou a falar para ela algo do tipo que ele queria mudar de vida, usar a moto para trabalhar. Os parentes só descobriram que ela fez essa transação em 2 transferências, uma
uma na sexta, antes do desaparecimento, e no próprio domingo em que ela some. Ele viaja para Santo Antônio do Amparo, ali na região, uma cidade a mais ou menos 180 quilômetros daqui. E como que ele consegue embarcar? Porque ele provavelmente, né, usou até então a informação que a gente tem repassada à família pela polícia é que ele teria usado documentos falsificados para conseguir fazer esse embarque. Certo é, Shirley, que foram muitos dias de angústia. O corpo já foi encontrado numa situação complicada, porque agora, principalmente para fazer os exames, pode ser que isso impacte, mas ela está aqui, o corpo da Ivanda está aqui no IML, vai passar por esses exames para a gente tentar entender o que possa ter acontecido. A informação também da família é que ela teria sido morta com uma pedrada e deixada lá naquele local mesmo, ermo. Depois ele desce para a rodovia e tenta embarcar novamente. A gente não entende por quê, né? Se ele planejou, se ele, por exemplo, dopou a Ivanda, ele já foi pensando em fazer algo, ele já foi levando algum tipo de droga, de sedativo, de alguma coisa para conseguir apagá-la de certa forma, vamos dizer assim. Então já existia ali, com isso entende-se que pode ser que havia um planejamento. Agora a pergunta que a gente ainda não conseguiu esclarecer e nem a família ainda sabe, vai vir realmente desse trabalho de investigação da Polícia Civil, que conseguiu já dar uma resposta rápida. Em uma semana tudo aconteceu e o corpo já foi encontrado. É entender se ele queria, de repente, extorquir mais dinheiro dela, se ele pediu mais alguma quantia e ela não conseguiu, porque ela fez esse empréstimo, mas a Ivanda, embora fosse uma mulher que gostasse muito de trabalhar, ela não tinha uma renda muito grande, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Então ela conseguia viver confortavelmente ali com a família, mas não tinha grandes quantias guardadas. Então é tentar entender, será que ele queria que ela fizesse mais algum empréstimo? Houve algum desentendimento nesse meio tempo? Houve algum desentendimento anterior? São muitas perguntas ainda que a família busca por respostas, embora eles saibam que nada vai trazê-la de volta, mas é uma forma de tentar compreender todo esse cenário. A gente teve, desde o início nesse caso, a gente mostrou, a família Barroso, ela imprimiu mais de 600 panfletos que foram espalhados por diversas regiões aqui de Belo Horizonte. E eles tinham a esperança de que ela pudesse, de fato, ser encontrada. Quando ele para esse contato, que segundo os parentes foi por volta da quarta-feira passada, a família já começa a entender, alguma coisa realmente tem aí. Mas o que espanta com a prisão dele agora é justamente essa frieza que ele demonstra nos áudios. Eu juro para você que, né, elas falaram, são muitos os áudios, a gente separou um só. Em um deles ele chega a falar, não, eu juro que eu não fiz nada com ela, jamais faria alguma coisa com ela. E, no entanto, para a polícia não resta muita dúvida, tanto que ele foi preso. Agora é entender os motivos e o desenrolar, não que exista qualquer coisa que possa justificar, né, Shirley? Então, Micheline, obrigada, viu? Boa noite.